Olá, gente, vamos aprender mais um pouco, conhecer a verdade que liberta, aprender de Cristo e não dos homens mentirosos que falsificam e manipulam a verdade. Vamos aprender mais um pouco aqui, porque aqui você é instruído com a verdade que liberta. Aqui não tem conversa para agradar você e nem por causa de ganho. Aqui tem compromisso com a verdade do Evangelho, para que você conheça e seja liberto, encontrando o poder de Deus para ser salvo pelo Evangelho. Bem, eu vi uma pessoa dizer assim, pregar dentro desse propósito, dizendo assim, olha, eu dou dízimo e sou muito abençoado. Tem muitos homens, pastores, líderes das instituições, religião, igreja, que eles criam esse argumento melancólico, persuasivo, para manipular, trazendo um argumento que não tem nada a ver com a verdade, para levar as pessoas a ser praticante de uma obrigação financeira para a contribuição de sua obra, do seu reino. Muitos pastores pregam, digo, olhe, você que dá o dízimo, Deus vai abençoar você. Você vai ter sua finança abençoada. E você que não dá o dízimo, o devorador vai destruir a sua finança. Você acredita que eu ouvi uma pessoa pregando, e tem até um hino, eu me esqueci agora quem é que canta. Tem um hino que diz assim, que o demônio devorador não sai nem com jejum, nem com oração. Só sai se você der o dízimo, dê o dízimo. Tem um hino assim que fala especificamente sobre o dízimo. E eu ouvi e vi um pastor pregando e dizendo que o demônio devorador, não adianta você orar em nome de Jesus que ele não sai. Esse demônio só pode sair quando você começar a dar o dízimo. Vocês estão entendendo qual é a gravidade da situação? Aonde é que eles colocam a direção do povo para o povo se submeter? Que essa doutrina, que esse ensino, que esses argumentos tiram as pessoas da verdade e prendem elas na mentira dos homens, por onde os homens prosperam, através da mentira, por onde escraviza o povo. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade, para que seja liberto por ela. E o que é a verdade? Quem é a verdade? Jesus, o que ele ensinou. E eu te pergunto, Jesus ensinou algum discípulo dele que forma a sua igreja a dar dízimo para ser abençoado, mais ou menos? Vamos lá, vamos aqui trabalhar pensamentos, ideias, conceitos. Aí as pessoas estão aí, né, para enfatizar essa mentira, para fazer vocês continuar presos nessa obrigação. Bem, gente, entenda uma coisa. Se você quiser dar 10%, seja na igreja, seja numa empresa, seja numa padaria, seja numa construção, você dá a quem quiser. Isso é você que escolhe, que decide. Se você quiser dar 10% a uma igreja, a alguma instituição, você dá 10%, 20%, 30%. Não tem problema nenhum. A causa aqui não é você dar ou deixar de dar. Você está entendendo? A causa aqui pela qual eu entro nesse combate em defesa da verdade do Evangelho é que muitos líderes religiosos, pastores, eles pregam como isso se fosse uma regra, ordenança legal, uma obrigação para a Igreja de Cristo viver como doutrina. E muitos ainda dizem que o homem que não dá o dízimo não é salvo. Que quem não der o dízimo não é salvo. Estabelecem salvação dentro dessa obrigação que os homens colocam nas suas igrejas para o povo viver como se fosse regra para a salvação. A questão não é você dar ou deixar de dar, quer dar, dê. A questão é o entendimento que você está sendo formado dentro desse assunto, dentro dessa doutrina, dentro desse princípio. A Igreja de Cristo não foi ensinada nem orientada
a dar 10% como regra, obrigação, ordenança legal, e muito menos como mérito para a salvação. Jesus não pregou a doutrina do dízimo em canto nenhum. Jesus, quando se dirige em relação ao dízimo, ele está ali falando para os judeus que estavam ainda na lei, vivendo essa prática, que eles deixavam de fazer os judeus, lá em Mateus 23, 23, Jesus não está estabelecendo o dízimo como regra para a igreja. Jesus não está criando a ordenança, a obrigação para os seus discípulos dar dízimo. Mateus 23, 23, Jesus está questionando os judeus, dentro da obrigação que era da lei, que eles viviam, eles deixavam de cumprir o mais importante que era pedido na lei, que era o amor, a misericórdia, a fé, a compaixão, ajudar o próximo. Eles não queriam saber disso. Os judeus, os fariseus, os religiosos, eles focavam só o dízimo. A importância para ele, para o homem dizer que estava bem com Deus, para o homem entender que tinha que cumprir a vontade de Deus, era dar o dízimo. Aí Jesus vai repreendê-los dentro da prática da lei que ele estava. Jesus não estava pregando isso para a igreja como doutrina. Aprendam aí. Jesus vai dizer: vocês dão dízimo do hortelã, do coentro, do endro. Vocês fazem isso. Mas vocês deixam de fazer o mais importante da lei, que é a misericórdia, que é a fé, que é a justiça. Vocês focam só o dízimo. Jesus não estava ali ensinando os seus discípulos a dar uma doutrina de dízimo. Jesus estava ali, vivendo ali, um momento ali onde estava ainda validada a dispensação da lei. Jesus está questionando e advertindo os judeus que eles deveriam fazer esta coisa e não deixar as mais importantes, que era pedido na lei. Não é para a igreja no período da dispensação da graça. Está entendendo isso? Esse texto não dá base para ninguém querer justificar que a doutrina do dízimo é para a igreja. Jesus nem os apóstolos colocaram essa orientação como regra legal, ordenança legal para a igreja seguir, vivendo e praticando como se fosse obrigatoriedade para salvação, para a vida com Deus. Amém? Então vamos lá. Eu vejo aí as pessoas dando testemunho, dizendo assim: não, isso é um argumento, viu, gente? Para a pessoa de você, para que você entenda, não, se eu der o dízimo, Deus me abençoa. Tem muita gente dizendo aí: não, olha, eu estou dando dízimo, Deus tem me abençoado muito. É, amém, Deus continue te abençoando, tu dando dízimo, tu dando 10%. Mas aprenda uma coisa, eu não dou dízimo, mas Deus não deixa de me abençoar. O devorador não tem devorado nada na minha vida. Eu não dou dízimo, mas graças a Deus, Deus tem me abençoado constantemente na finança, na saúde, na família, no trabalho, no viver. Deus tem me abençoado tremendamente. Não por merecimento, mas pela bondade dele. Sabe por quê, irmão? Aprenda uma coisa aqui. Aqui você aprende a verdade. A questão de Deus abençoar o ser humano com as bênçãos naturais deste mundo, da terra, pelo qual nós precisamos para viver, não é questão de você viver isso ou aquilo, ser religioso ou não, ser crente ou não, ser evangélico ou católico. A questão de Deus abençoar o ser humano não é por meio de nenhum sacrifício religioso, não é por meio de nenhuma religião. As bênçãos naturais desta vida, pela qual o homem precisa para sobreviver, Deus ele dá a todos, sem exceção de pessoa. Jesus vai dizer isso, que Deus dá o sol e a chuva para bom, ruim, justo e injusto. A palavra de Deus, ela não dá nenhuma orientação para você ser mais abençoado porque você dá dízimo, porque você deixa de dar. Você está entendendo isso? As pessoas criam essa ideia proposital, que é os líderes que criam esse princípio de que você só é abençoado se der o dízimo. Se não der o dízimo, Deus vai permitir que o devorador entre na tua vida, destrua a tua finança e faça isso e aquilo outro e você não vai prosperar. A questão de prosperidade financeira neste mundo não é questão de você ser mais ou menos abençoado por Deus. Porque tem muita gente que não dá dízimo,
que não é religioso, que é ateu, que é incrédulo, que é ladrão, corrupto e prospera mais do que muitos religiosos. Então essa questão de que você está sendo abençoado porque está dando dízimo, isso é uma persuasão mentirosa que está na tua mente, colocada pelos mentirosos, cães gulosos, ladrões que inventam esse conceito doutrinário para enriquecer e prosperar nos seus ministérios, dentro do que você dá, obrigando você, colocando uma mentira como verdade de Deus na sua mente, ensinando você que se você não der o dízimo, você não é salvo, você é ladrão, você vai ser destruído pelo devorador. Isso é mentira, irmão. Pega um texto de Malaquias 3:10, que não tem nada a ver para a doutrina, para a igreja, forma uma doutrina totalmente herética, totalmente tendenciosa, distorcendo a verdade do evangelho, formulam uma doutrina maldita, pegando o texto do Velho Testamento para aplicar como regra para a igreja viver, como regra de fé. Nenhum texto, não pega texto do Velho Testamento, nenhuma passagem, nenhum acontecimento para formar doutrina para a igreja, não. A igreja tem que ser dirigida, instruída na doutrina de Cristo, naquilo que Cristo ensinou. Não é pegar nenhum texto de acontecimento, de nenhum fato do Velho Testamento e formar uma doutrina, não, irmão. Aí o cara vem, pega Malaquias 3:10, cria um argumento melancólico. Muitos pastores já não estão mais usando Malaquias 3:10, porque estão vendo que não adianta mais, o povo já está conhecendo a verdade, não dá mais para enganar o povo dentro desse texto. Aí eles agora usam o quê? Eles usam o argumento melancólico. Eles usam o argumento persuasivo. Não, olhe, o dízimo é uma questão de fé, é uma questão de gratidão a Deus, é uma questão de você ser grato a Deus pelo que Ele tem te dado. Para eu dar a uma instituição, se eu quero ser grato a Deus com o que Ele tem me dado, eu tenho que ajudar o necessitado. Não é enriquecer nenhum império do homem. Está entendendo isso? Não, irmão, mas o dízimo é uma questão de reconhecimento do que Deus tem feito por você. Não, se você dá o dízimo, Deus vai te honrar. Deus vai te dar 100 vezes mais. Tem nada a ver aquele texto lá de Malaquias, abrir janela do céu, não tem nada a ver para aplicar para a igreja. O contexto ali não tem nada a ver com o que eles aplicam para a igreja. Primeiro, o dízimo ali era o alimento. Os gafanhotos, o devorador era gafanhoto, que ia devorar, não era a finança de ninguém, era agricultura. Os gafanhotos, não é demônio, é gafanhoto mesmo. Abria a porta do céu, a janela do céu, para que abençoasse o povo. Era a chuva que Deus ia mandar para fazer o fruto crescer. Não tem nada a ver com isso que eles interpretam. Eles pegam Malaquias 3:10 e fazem uma aplicação errada, tendenciosa, proposital. Mentirosos, filhos do diabo. Por quê? Mas, irmão, não julgue não. O Senhor está tocando nos ungidos de Deus, chamando de filhos do diabo. E eu faço isso com a autoridade da palavra. A autoridade sobre a minha vida não é o ministério, não é o homem. É a palavra, é Cristo. A palavra vai dizer que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Não está pregando pela direção do Espírito Santo. Não é de Deus nesse trabalho, é do diabo. E esses homens que pregam essa mentira do dízimo, estabelecendo até meio de salvação. Se você não der o dízimo, não é salvo. Esses homens não estão sendo guiados por Deus. São filhos do diabo. Estão pregando segundo a sua ganância, concupiscência. Estão pregando para alimentar sua avareza, sua cobiça, sua causa de ganho. Não são de Deus. Eu digo com autoridade pela palavra. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Se alguém vier até vosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Aparta-se desses homens. Esses homens não têm a Deus. Isso não é doutrina de Cristo. Dízimo, guardar sábado, igreja, templo, não é doutrina de Cristo. Saia desse engano. Só para encerrar. Eu trouxe isso aqui agora porque eu vi uma postagem, né? O cara pregando isso, eu digo, rapaz, eu tenho que levar a verdade. E a verdade eu tenho que levar diante da mentira. Essa mentira que o povo está vivendo, está recebendo, está sendo formado, em nome de evangelho, em nome de verdade de Deus. Por esses falsos profetas que diz que é ungido de Deus, que é pastor, que é presbítero, que é evangelista, que é profeta, que é
o maior de Deus para o povo. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu tenho um compromisso com a verdade, com o reino de Deus. Tenho um compromisso com a igreja do homem, com o ministério de homem, com a obra do homem. Meu compromisso é com a obra de Deus. E é pregar a verdade. A obra de Deus não é igreja, não é trabalho de igreja. A obra de Deus é Cristo, o evangelho. Pregar, anunciar a Cristo, que é a obra de Deus, aquele que ele enviou. E eu fiz esse vídeo, o que me motivou a fazer esse vídeo foi levar a luz de Deus para esclarecer quem está nessa mentira do dízimo. Aí o cara vem e diz assim, não, eu sou abençoado, Deus tem me abençoado muito porque eu tenho dado dízimo. Eu tenho dizimado, eu tenho dado na casa do Senhor os 10%. Deus tem me abençoado. Sim, eu não dou dízimo. Eu não enriqueço a igreja. Eu não mantenho a ostentação de nenhum líder religioso. Eu não dou 10%. E Deus tem me abençoado. Graças a Deus. Porque se eu dependesse da bênção de algum líder religioso, de alguma instituição, eu já estava em maldição no inferno. Glória a Deus que a minha dependência é do próprio Deus. Não é de homem nem de igreja. Eu não dou dízimo, mas sou abençoado. Graças a Deus tenho uma saúde boa. Aí fazer décadas que eu não tenho dor de cabeça. Nunca fui cirurgiado. Nunca. Aliás, não sei nem quando foi. Nunca, aliás, nunca. Posso dizer com certeza. Obrigado, Jesus. Nunca fui internado. Nunca fui a um hospital. Eu não dou o dízimo não, mas Deus tem me abençoado na minha saúde, na minha finança. Ganho um salário mínimo, que é o salário de porteiro, que é a minha profissão. É R$50 a mais do salário mínimo. É 1.400. Ganho um salário mínimo, mas graças a Deus mantenho minha família com o alimento, com o sustento. Posso comprar minhas coisas. Tenho meu carro. Ando nele todo dia, boto gasolina, tenho condições de fazer manutenção com um salário mínimo. Não dou dízimo não. Sou abençoado por Deus. Graças a Deus minhas filhas, minha família, estão tudo com saúde. É muito raro ir para um hospital. Não vivo de hospital. Tenho paz na alma. Tenho convicção da minha comunhão com Deus. Não dou dízimo. E Deus tem me abençoado. Glória a Deus em nome de Jesus. Graças a Deus. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a bênção de Deus. Não é pelo dízimo. Tenho sido abençoado. Você que não é crente, você que não é bom, você que não é religioso, você que não dá dízimo, você é abençoado. Deus tem te abençoado. Deus tem te dado livramento. Deus tem te dado condições de trabalhar. Deus tem te dado saúde. Deus tem te dado suprimento. Você não precisa fazer campanha para ter vitória. Você não precisa de campanha de porta para abrir, porta para arrumar emprego. Você não precisa de campanha de cura para ser curado. Isso Deus dá a todos. Deus não pede nenhum ritual, nenhum sacrifício para abençoar o homem. As bênçãos naturais de Deus, tudo aquilo que a humanidade precisa, quem dá é Deus a todos. Não é por causa da religião, não é por causa da obra que ele faz, não é por isso nem por aquilo. É porque a bondade de Deus para com os homens é para todos. Deus é bom, Deus não cobra, Deus não faz a bondade por troca. Está entendendo? Aí o cara vem com essa conversa fiada. Eu tenho sido muito abençoado porque eu estou dando dízimo. Eu tenho sido muito abençoado também, eu não dou dízimo. Aí tu quer convencer quem com isso aí? Aí os mentirosos pregam isso. Olha, se você der o dízimo, Deus vai te abençoar muito mais. Isso é mentira para fazer você ficar escravo financeiramente nesse ritual, nesse sacrifício de tolo. Não, mas o devorador vai entrar e não adianta orar. Tem que dar o dízimo para poder esse demônio sair. Só se for ele, né, que é o demônio para sair da tua vida, né? Que prega tal mentira. É o demônio devorador. Ele sim está devorando 10% do teu salário. E tu não está percebendo isso. Tu estás preso, escravizado. Estás vivendo, servindo a um Deus interesseiro, de troca. Para te abençoar, tu tem que dar. A Bíblia vai dizer que a salvação ela é gratuita. O bem mais importante que Deus oferece à humanidade é gratuito. Ele não cobra nada de ninguém, quanto mais as coisas necessárias desta vida. A maior bênção que o homem precisa ter de Deus, ele dá gratuitamente.
com a única condição. Não é nenhum trabalho seu, nenhum mérito seu. É você crer no que ele operou por você. Em Cristo. Só isso. Pela fé, você alcança o dom gratuito de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Aí o povo hoje não. Para você alcançar a bênção de Deus, tem que fazer a obra, tem que ir para a campanha, tem que fazer o pacto, tem que dar o dízimo, tem que não sei o quê. O povo coloca as coisas de Deus através de troca, dentro de ritual religioso, dentro de obrigação religiosa. Deus dá ao homem o maior bem que o homem precisa receber, sem cobrar nada. Ele dá por amor, por vontade. Isso foi o querer dele. Oferecer ao homem a salvação, não por obra, não por dinheiro, não por pagas, não por nenhum preço que o homem possa pagar, porque o homem não pode pagar a salvação. Foi Jesus quem pagou para nós, não com dólar, não com euro, não com real, mas ele pagou com o preço do seu sangue precioso. Não foi com ouro nem com prata. Nós somos merecedores do inferno, mas Deus nos dá a salvação de graça por meio do pagamento que Cristo fez na cruz do Calvário para nos proporcionar essa salvação. E olha aqui, até a salvação estão colocando por meio de troca. Não, você só é salvo se guardar o sábado. Você só é salvo se der o dízimo. Você só é salvo se for para a igreja. Se tiver dentro de uma cerimônia religiosa, for batizado e participar de um ritual, de um sistema, de uma denominação. Você só é salvo se fizer isso, aquilo ou aquilo outro. Gente, saiam desses enganos. Conheçam a verdade e sejam libertos. Amém? Vão conhecer a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a graça de Deus. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer. É por fé, é crer em Jesus. Só para finalizar, as bênçãos dessa terra, Deus dá a todos, não precisa fazer nada. Não precisa crer nele, não precisa ser religioso, não precisa fazer nenhuma obra. Deus dá a todos. O sol e a chuva nasce para todos, vem para todos debaixo do céu. Agora, a bênção espiritual você só pode alcançar por Jesus Cristo. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, você vai ver essa verdade. Aonde Paulo vai glorificar a Deus, dizendo assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Essas bênçãos na eternidade, você só pode alcançar em Cristo, se crer nele, se converter a ele. Olha o que Paulo vai dizer escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus, que já nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória para a vida eterna, saindo da condenação eterna, é em Cristo. Essas bênçãos é condicionada pela fé em Jesus. A condição para você receber é crendo em Cristo. Não é vivendo nenhum ritual, nenhum trabalho, nenhuma devoção religiosa. É crendo em Cristo. As bênçãos eternas, Deus só concede ao homem se ele crê em Jesus. Essa é a condição. A palavra de Deus vai dizer, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Jesus Cristo. Não é dentro da tua obra, da tua religião, da tua caridade, guardando o sábado, dando dízimo, estando dentro de igreja. Não é em nenhum local desse. A salvação, a vida eterna está em Jesus Cristo. É por Jesus, para todo aquele que nele crê. Então, não vem com essa conversa de que Deus está te abençoando porque tu está dando dízimo. Isso é mais uma conversa mentirosa colocada na tua mente pelo teu líder religioso. Porque tem gente que não dá o dízimo e também está sendo abençoado. A bênção de Deus não é questão de você ser religioso, ser dessa religião ou daquela, fazer isso ou aquilo outro. A bênção de Deus é para todos aqueles nesta vida aqui, as bênçãos naturais. E as bênçãos eternas é para todo aquele que crê em Jesus. Amém? Fica essa orientação para vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, que a luz de Deus, que foi levada a vocês agora, esteja
iluminando a vossa mente, para que vocês conheçam a verdade e sejam libertos dessas mentiras pregadas por muitos homens dentro de igreja, onde dizem ser ungido de Deus, levando o povo à mentira do diabo. Porque de Deus é quem está pregando a verdade do Evangelho. E aqui você ouve a verdade do Evangelho. Amém? Fiquem na paz. Me visita aí se quiser aprender mais, ter mais ensino, ser mais esclarecido. Lá no meu canal no YouTube, no Kawai, aqui no Face, você vai ser abençoado com a instrução da palavra de Deus.